Sexto Grupamento de Incêndio, unidade sempre marcante, no serviço de combate ao fogo na Baixada Santista atuante. Com letra e música do primeiro-tenente Ronaldo Lima Teixeira, assim se inicia a canção do Sexto Grupamento de Incêndio, unidade que no dia 20 de fevereiro de 2021 completou 131 anos. Por um bom tempo foi instalado no Castelinho, na encosta do Monte Serrate de Santos, cidade que lhe serviu de berço. Poderíamos iniciar nossa história por qualquer cidade da Baixada Santista do Vale do Ribeira. Porém, iniciaremos por Santos, que foi o berço da unidade se expandindo para todo o litoral. Mas sua história antecipa a sua ligação com o majestoso Castelinho. Qual o pano de fundo da vida dos santistas na época da criação do grupamento? Como foi seu caminhar até a entrega do Castelinho em 2007 para se formar aqui a Casa de Leis? Conheça agora, os bombeiros veteranos da Baixada Santista, um pouco dessa história. Do meio para o final de 1800, Santos estava em franco crescimento, com várias histórias interessantes, como por exemplo o bar do Sr. Gonzaga, que em 1889 era o ponto de referência para os bondes puxados por burros que ligavam a cidade à praia. Porém, o bairro do Centro, do meio para o final de 1800, em seu entorno girava a maior parte da vida dos santistas pela expansão do Porto de Santos. Dali tivemos a expansão do centro para toda a cidade. No final do século XIX, não existia um sistema sanitário que atendesse o aumento populacional de maneira efetiva, o que causou vários problemas de saúde. Para se ter água para o uso doméstico, a maior parte da população buscava água nas fontes. Uma delas era a fonte do Itororó. Atrás dessa fonte existe a fonte original do Itororó, que pertencia a Brás Cubas. Por volta do ano de 1542, ele fazia uso dessa água no seu turpinho. Além das fontes, haviam chafarizes espalhados pela cidade para o povo se refrescar em dias de calor. Apenas um pequeno grupo de pessoas tinham acesso à água encanada em casa. Para uma grande parte das pessoas, os banhos eram raros, exceto para pessoas que tivessem condições de ter água transportada ou encanada. Para os banhos fora de casa, existiam casas de banho para as pessoas que desejassem, moda vinda da Europa. Como em várias cidades, Santos seguiu seu ritmo com relação à locomoção urbana. Partindo dos caminhos a pé, em lombo de animais, passando pelas charretes, com seus bondes puxados por burros, seguidos pelos bondinhos elétricos, e assim se desenvolvendo os transportes até os dias de hoje. Durante anos, para se ter acesso à orla da praia, uma parte da população dava a volta pelo centro. Em dezembro de 1949, as primeiras máquinas perfuravam o morro Monte Serrá para facilitar o acesso de santista e turista, do centro até a orla da praia e a nova Santa Casa recém-construída. Antes da chegada da energia elétrica em Santos, a iluminação pública era feita por lamparinas acesas pela queima de combustível apenas nas ruas mais importantes. Algumas pessoas eram encarregadas de acender uma a uma. Houve época em que nas noites de lua cheia, as lamparinas eram apagadas às 8 horas da noite para poupar combustível. Em 1903, em uma noite de sábado, foi inaugurada na Avenida na Costa a iluminação pública elétrica, com lâmpadas colocadas à distância de 50 metros uma da outra no percurso dos pontos de bondes, que compreendia o trajeto da Rua Carvalho de Mendonça até a Vila Matias.
Através do porto, os produtos transportados entre Santos e São Paulo, dentre eles o principal era o café, que chegava e saía do cais do Porto de Santos, embarcado nos trapiches. Esses produtos seguiam através da Serra do Mar, em lombo de mulas e carroças. Em 1867, ocorreu a inauguração da nova ferrovia São Paulo Railway. Com a inauguração da ferrovia, houve um aumento considerável na quantidade de produto. O cais do Porto de Santos foi expandido e modernizado para atender esse fluxo de mercadoria. Ainda no tempo do Império, em 1885, foi organizado um corpo voluntário de bombeiros que passou a atuar junto ao serviço de extinção de incêndios. O primitivo serviço funcionava à base de improviso, com os escassos recursos da época. Cada voluntário saía de sua casa ou de seus afazeres e comparecia ao local pré-estabelecido, onde ficavam guardados os materiais de combate a incêndio, que ainda eram bem rústicos. Na frente do convento e igreja carmelita, no Largo do Carmo, ficava o arsenal de marinha, onde por um tempo o material de bombeiro foi depositado em um pequeno espaço. Em 1891, foi solicitada a retirada do material de bombeiros para a construção da parte murada de pedra do cais do Porto de Santos, na faixa de terreno à beira-mar. Através de um código de badaladas, se sabia o local de incêndio. Eram 20 badaladas com pequena pausa e mais o número de badaladas do local. Exemplo, uma badalada, Distrito 1, Vila Nova e imediações. 2 badaladas, Distrito 2, Paquetá, Beneficência e imediações. E assim por diante. As badaladas eram repetidas até a extinção das chamas ou a destruição total do prédio sinistrado. A conhecida Cadeia Velha de Santos sediou também a Câmara Municipal da cidade. No térreo tem 8 celas que outrora abrigavam os presos. Em 1876 e 1878, o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina passaram em visita ao edifício. Em fevereiro de 1890, aqui no segundo andar, onde abrigava a Câmara de Santos, por força do parecer do Intendente de Obras Municipais e por intercessão da Câmara Municipal, foi criado o Corpo Municipal de Bombeiros de Santos, integrado por 10 homens experientes. Criada em 20 de setembro de 1899, a exemplo de outras corporações congêneres, o Bombeiro de Santos também contou com uma eficiente banda de música. Além das ocorrências, ao longo dos anos, fazia parte do entretenimento da comunidade santista no seu dia a dia, nas praças e coretos. Participou de inúmeros eventos importantes, sendo convidado a tocar em outros municípios, como em São Vicente, na inauguração da Ponte Pênsil, em 1914. Em 1903, participou do cortejo fúnebre em Santos da inesquecível Maria Patrícia, a mãe negra do povo santista. Através da necessidade de alojar os bombeiros, em meados de 1906 foi aprovada a lei para a construção do edifício que abrigaria o bombeiro em um terreno fronteiro à Rua Andrade Neves. Essa lei orientou que a edificação deveria obedecer a um estilo elegante e apropriado. O projeto e execução ficaram a cargo do engenheiro Maximiliano, o mesmo que em 1912 projetou a Catedral da Sé em São Paulo. E em Santos, Maximiliano projetou em 1909 a Catedral Municipal da cidade. Em 9 de junho de 1907, às 13 horas, ocorreu o lançamento da pedra fundamental do futuro edifício do Corpo de Bombeiros de Santos, com a presença de várias pessoas da sociedade. Coube ao engenheiro Francisco Rodrigues Saturnino de Brito, idealizador dos canais de Santos, jogar simbolicamente a primeira colher de cimento no local. Em agosto de 1909, houve a mudança para o novo quartel, porém a inauguração do Castelinho ocorreu em uma data cívica, no dia 7 de setembro, como noticiou o jornal da época.
Em 1912, o material era mais avançado que no início. Possuíam bombas a vapor, carro-escada Magirus, giratória, com 18 metros de altura e outros veículos, todos puxados por animais de tração. Além de aparelho telefônico, a corporação possuía 20 caixas de aviso de incêndio espalhadas pela cidade. Em 12 de outubro de 1918, foi inaugurada a luz elétrica no quartel, que até então era iluminada por meio de lampião a gás. Em 1919, foi inaugurada uma torre de madeira para exercícios, Torreão, bem na encosta do Monte Serra, para a realização da prática de ginástica acrobática e de outros exercícios, bem ao lado onde também já existia um sólido barracão de madeira para guardar as viaturas. O Corpo de Bombeiros Municipal, além da prevenção e combate a incêndios e outros serviços, também realizou a prevenção e salvamento de vidas humanas na orla da praia e no Mar da Baixada durante muito tempo. Em 1921, foi proposto pelo comandante do Corpo de Bombeiros de Santos à Câmara Municipal a criação de um posto marítimo para atender de imediato às ocorrências no mar e nas praias. O serviço de salva-vidas se consagrou como pioneiro no estado de São Paulo. Em 1925, foi divulgado o regulamento para os postos de salvamento de Santos, identificando os postos e rotinas do serviço de salva-vidas. Em 1939, o serviço de salvamento contava então com um efetivo de 11 homens, distribuídos pelos respectivos postos que utilizavam barcos do tipo Sandolim. Em 1949, foram incorporadas 20 lanchas ao serviço de salvamento marítimo. No dia 9 de dezembro de 1961, foi inaugurada a garagem náutica no Guarujá. Em 1985, todas as atividades de prevenção, busca e salvamento nas praias, então a cargo do 6º GI, passaram para a responsabilidade do 3º Grupamento de Busca e Salvamento, e absorveu as missões aquáticas, tendo como filosofia de trabalho prevenir e salvar vidas humanas. No brasão do 6º GB ainda existe um golfinho que simboliza um cetáceo lendário, salvador náutico de vítimas de afogamento. Mesmo a unidade não tendo nenhum serviço marítimo, mantém no seu escudo as origens históricas do salvamento na orla da praia, uma vez que foi corporação pioneira dessa árdua missão aquática em todo o estado de São Paulo. No pátio do Castelinho existiam paralelepípedos que possuíam a coloração mais escura. Existia uma brincadeira entre os antigos recrutas que pediam para ler de determinada posição e liam Bob Log. Porém, lido ao contrário, era a data de início e término da construção do Castelinho, 1907-1909. E aliás, a nossa enfermaria atendia toda a Baixada, os policiais do 6º Batalhão, e o pessoal do Batalhão Rodoviário também vinha tudo no Corpo de Bombeiros. Qualquer assunto de medicina era ali que era tratado. Apesar do Corpo de Bombeiros possuir veículos motorizados, existia aqui neste local cocheiras onde ficavam os animais que tracionavam as carroças para os serviços de incêndio. Em fevereiro de 1944, ocorreu um desabamento sobre os animais. De imediato, as guarnições do Corpo de Bombeiros agiram e conseguiram salvar todos os animais. Na década de 50, o Brasil fervia com as greves. Em Santos, a vida seguia seu caminho, sempre respondendo aos acontecimentos do país. Em 1953, a greve atingiu o serviço dos bondes em Santos. Os bombeiros assumiram a condução dos bondes durante a greve dos condutores, para evitar que a população sofresse com a falta de transporte.
maiores incêndios que eu participei, o incêndio da Vila São José, mais conhecida por Vila Socorro. Eu estava de plantão neste dia e 15 para 1 o alarme soou e era como uma simples ocorrência de rotina. O alto-falante anunciou que era um vazamento de gasolina nos oleodutos da refinaria. Quando chegamos ao local, deparamos com uma cena de 1 quilômetro de casas queimando. Foi o incêndio mais horrível que eu haja participado. Um quadro chocante mesmo. Aquilo me levou à minha mente meses e meses para sumir da minha mente. Por volta de 1954, a antiga torre de madeira, ou torreão para treinamento, foi substituída por uma torre de cimento armado. Esse prédio serviu para muitos bombeiros e outros profissionais realizarem treinamentos em altura e combate a incêndio. Na década de 60, entre as mais importantes obras foi a construção do prédio do Posto de Bombeiros do Centro de Santos, nos fundos do Castelinho, substituindo o antigo barracão. O trabalho foi realizado por um grupo de bombeiros que trabalharam diariamente, sob sol e chuva. O prédio de 2 andares dispunha de alojamento, sala de aula, auditório, refeitórios, onde alguns bombeiros, além do serviço de prontidão, se revezavam nas tarefas de auxiliar de rancho e cozinheiro. O prédio era dotado de garagem para as viaturas. No início da década de 70, os bombeiros saíam daqui de Santos para atender ocorrência em outros municípios da Baixada Santista. Não havia ainda na cidade de Santos os postos hoje que existem na ponta da praia, na zona noroeste, inclusive no cais, no armazém número 12. E também recordo-me que a única unidade de São Vicente não possuía destacamento de bombeiro, somente o Guarujá havia uma pequena guarnição. Quando havia incêndios em Guarujá, nós deslocávamos pela balsa. Na década de 90, as mulheres começaram a integrar o efetivo do 6º Grupamento de Incêndio, desempenhando funções nas atividades de combate a incêndio, resgate, salvamento e administrativo. Até a década de 90, o Corpo de Bombeiros da Baixada Santista realizava o atendimento de salvamento a vítimas diversas. A partir da década de 90, o serviço de resgate passou a ser implantado no estado de São Paulo. Do 6º Grupamento de Bombeiros, foi ramificado para toda a Baixada Santista e Vale do Ribeira. Na época, principalmente na Semana da Criança, no Dia das Crianças, o quartel recebia muitas escolas, né? Então nós fazíamos demonstrações e dentre elas, né, o que marcava era na quadra. Nós pegávamos os tonéis, colocávamos fogo e depois fazíamos a extinção e as crianças todas assistindo na quadra. No ano de 2000, o comando e a administração mudaram. Após 98 anos, em 2007, o 6º Grupamento de Bombeiros
encerrou suas atividades em uma de suas casas. O Castelinho. Tantos foram os personagens que fizeram e fazem parte da vida do 6º GB que seria difícil, quiçá impossível, mostrarmos todos os rostos, nomes e suas histórias. Quando nós entramos, nós não tínhamos essa tecnologia que tem hoje, né? Lucas ou outros aparelhos. O nosso material era tesoura cortante, marreta, ponteira, talhadeira, coisa desse tipo. E as alavancas, sem esquecer das alavancas que eram muito úteis. Então esse era o nosso material quando nós adentramos aqui na unidade. Como mudar é preciso, o bombeiro se despediu do prédio da década de 60, que serviu como pousada para os apagadores de fogo, registrando os momentos para a posteridade. Naquela época, nossa, brotava muita ocorrência, muita. A gente cansava de estar numa ocorrência de incêndio, terminar a ocorrência, você estar enrolando a mangueira ali, já cantava outra ocorrência. E nessa época a gente corria no estribo, a parte traseira. Naquela época, hoje não mais, não pode mais, não pode. Mas antigamente a gente corria no estribo ou em cima. Muitas vezes na chuva a gente cobria com a lona que cobria as mangueiras. Hoje não, hoje você tem comunicação com o teu comandante. Você vai no mangueiro, estou conversando com ele vai já dar instrução, olha, vamos fazer assim, assim. Então, ninguém trabalhava sozinho naquela época. Mesmo, eu acredito que nessa, mas lá a gente era treinado a ficar em conjunto, um ao lado do outro. Eventualmente de altura, um suicida, vai se jogar de janela, a gente se joga naquela vítima, segura aquela vítima. A partir do momento que a gente segura aquela vítima, nós não somos mais bombeiro. Acabou o bombeiro, nós somos o quê? Vítima com aquela vítima, são duas vítimas. Quem está salvando a gente? O bombeiro que está lá embaixo segurando a corda, os bombeiros lá em cima fazendo com que a corda não estoure e guiando para a gente chegar em segurança e até a velocidade é cronometrada por aqueles que estão lá embaixo. Os bombeiros devolveram o prédio para que houvesse a mudança. O prédio sucumbiu e deu lugar à nova Casa de Leite Santos. E assim, os bombeiros do serviço operacional partiram para sua nova casa.
Unidade sempre marcante. No serviço de combate ao... Você naturalmente pode substituir, isso vai acontecer comigo. Não, não mexi em nada. Se for automático, deixa. Ô, César, você faz assim, ó. Deixa prestar acontecer ao mesmo tempo, mas é melhor isso. Quem chega... Entendeu? Então o castelinho, como a gente vai fazer? Manter, ó, o castelinho tem grande importância na história. Dentre eles, o principal era o café. Ele fazia uso dessa água para ser o convívio. E eu mexi no nariz aqui. Parou. Aquele alto pra caramba, corta a cabeça. Valeu, vamos voltar. Sai da próxima cena que a gente vai gravar agora. Atenção. Meus agradecimentos. Obrigado. Muito obrigado por você. Nada.